Fala galera, vamos começar aqui mais uma live, Papo com o Empresário. É, E hoje eu vou bater um papo com a Mirelle, que é proprietária de uma empresa na Véspera Energia, uma empresa super bacana de energia solar. E ela já está na área aqui. Vamos resolver, e acho que é um propósito, né, ter voltado a fazer essas lives, para a gente conseguir entender as dores principais dos empresários, dos empreendedores, e de uma forma muito prática falar o que ajuda a resolver, o que ajuda a crescer meu negócio de forma lucrativa e autogerenciável, né? Acho essa a principal dor que eu vejo nos empreendedores. E mesmo em diferentes mercados, né, o empreendedor ter clareza do que precisa ser feito, né? A jornada do empreendedor é uma jornada muito solitária e acho que esse é um desafio. Bom, Mirelle, muito Olá, bem-vinda. boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo certinho. Bom, obrigado aí pela presença aqui na live, né? Acho que é uma iniciativa que nós voltamos a fazer porque é, vários empresários queriam conversar, enfim, acho que de uma forma prática a gente consegue bater um papo, né? Eu quero muito ajudar as empresas e eu fico muito feliz de você estar fazendo parte da primeira turma do DNA de Crescimento, uma empresária com uma visão super massa de negócio, evoluindo muito, sempre aplicando tudo. Então, acho que é um prazer ver a sua evolução nesse processo e realmente estou vendo que você está cada dia chegando. Eu tenho um monte de pergunta para te provocar aqui que Ixi! exatamente. Não vai ser aquele papinho em conversa, porque o que a gente conversa lá, né? Nós já estamos alinhados, você está voando, eu quero saber coisa a mais. Bom, brincadeira. Mirelle, eu queria só rapidinho que você se apresentasse, né? Se eu contasse um pouquinho rápido da sua história, um pouquinho da sua empresa, quantos colaboradores e um pouquinho das suas dores hoje como empresária. Legal. Bom, pessoal, meu nome é Mirelle, eu sou engenheira eletricista de formação, mas sou empresária, sou apaixonada, né, nessa área. E assim, desde a faculdade, a faculdade eu fiz aqui em Juiz de Fora também, então nunca foi muito voltado para essa parte de negócio, muito técnico e tudo. Então, assim, uma questão que eu sempre tive é como me especializar, né? Já fiz pós-graduação em administração de empresas, e estou sempre fazendo curso, já fizemos consultoria aqui na empresa. Então, quando apareceu a oportunidade, que foi quando a gente conheceu num evento lá no JF Summit, e aí conversando com a equipe, eu falei, acho que é uma super oportunidade, porque é a questão da prática, né? A gente tem muita teoria, mas eu acho que ainda falta hoje em dia a prática, e eu acho que é muito a questão dos empresários. Muita gente às vezes não compartilha, né? Do dia a dia, parece que quer deixar aquilo muito fechado. E a gente vê que quando a gente compartilha, na verdade, todo mundo ganha. É isso que a gente está trazendo, conversando um pouco, né, nessa turma do DNA de crescimento. Então, só fazendo essa introdução e falando um pouco da empresa. A Vesper, ela é daqui de Juiz de Fora mesmo. Abrimos a empresa em 2018. Já temos aí de 500 clientes aqui, atendemos Juiz de Fora, região, e fazemos a parte de instalação nas residências e empresas, da parte de energia solar. É, Somos quantidade de colaboradores. Hoje, dentro do escritório, somos um total de 8 pessoas. E temos as equipes externas também, né? Que fazem instalação. Aí são mais pessoas. Acho que é isso, em resumo. Não, e aí eu só queria que você complementasse, porque além de empreendedora na área de energia, né? Você também tem. Eu queria só saber, conta o seu outro lado aqui, a sua outra empresa. Assim, porque além disso tudo, eu acho que, bom, isso aí é desde que eu tinha 15 anos, porque eu também toco um instrumento. E aí, desde muito nova, eu comecei a entrar na área de eventos também. Tanto que é daí que eu conheço o Renato também já há muitos anos, né? E aí pois é, a gente toca em eventos, então, casamento, formaturas, e aí faço parte do Quarteto Esquerdo, a gente já tem aí, vai para 14 anos já de grupo, e eu tenho essa outra vertente, né? Área múltipla aí, que é nos finais de semana e durante a semana.
Ou seja, a jornada é 24 por 24. Isso mesmo. Trabalhar com evento, o desafio é que trabalha quando todo mundo está descansando, que é fim de semana, e segunda-feira começa de novo, né? Então é um Exato. desafio maior, né? E acho que evento traz essa complexidade, mas é a brincadeira, né? Quando o pessoal fala evento é igual cachaça, né? A gente sabe que é desafiador e tal, mas é uma energia tão boa, né? A coisa acontece e a gente ninguém consegue largar e só vai crescendo, né? É muito legal. E acho que até na aula dessa semana a gente estava falando sobre desafios, e aí você até comentou, né, que realmente o evento você não consegue controlar todas as variáveis, as coisas acontecem ali. Daí a importância de você ter tudo muito bem estruturado, desde as pessoas que estão ali, dos processos, porque mesmo que saia fora, se você já tiver pelo menos mapeado alguma coisa, vai ajudar, né? Então isso a gente vê muito nos eventos. É claro que a gente faz parte de uma parte pequena, né? Eu não estou ali na organização do evento inteiro, mas desde casamentos, que a gente tem as equipes que organizam, é fundamental. Primeiro, tá todo mundo em sintonia, tudo organizado, e ao longo do tempo a gente vem aprendendo muita coisa. Então, eu também levo de uma empresa para outra os aprendizados, dá para fazer um paralelo, porque muitas vezes a gente acha que é só a nossa empresa que tem problemas, que é o ramo mais É difícil, bom. e quando você conversa, não é. Cada um Eu tem acho que um desafio. isso tem sido muito legal no DNA, que é essa troca de empresários, cada um com a sua dor, diferentes áreas, indústria, serviço, né, energia, padaria, e cada um no final do dia, é o que eu sempre digo, né? No final é sempre processo e pessoas, as dores estão sempre com base nesses dois pilares. Independente se é um evento ou não, gestão e liderança resolve grande parte dos problemas de qualquer tipo de iniciativa, projeto, negócio. Eu acho que essa é a magia, e porque é tão bonito estudar gestão e liderança na prática aplicada para resolver problemas, né? Acho que não. Você falou uma coisa muito interessante, que teoria, né? Informação tem disponível no Google, inteligência artificial a qualquer momento. Transformar isso em conhecimento aplicado, né, acabar com a complexidade para efetivamente gerar resultado, e aí está a magia da virada de colocar em prática. E aí, Mirelle, eu queria trazer uma reflexão aqui, porque, né, eu queria só que você fizesse um paralelo. Você passou a pandemia, né, você me falou que foram momentos desafiadores para a empresa e está botando de pé, reestruturando, né? Eu queria entender essa jornada agora, como que foi esse desafio pós-pandemia para você, quais foram essas dores de reestruturação, e depois eu quero te fazer uma perguntinha aqui, qual que é o próximo passo? Joia. Essa pergunta, assim, na verdade, vou até comentar um pouco. Né? A nossa empresa lá na Vesper foi um pouquinho diferente. Na pandemia, a gente teve o desafio que deu uma crescida, uma movimentada. As pessoas estavam muito em casa, pararam de fazer eventos, né, durante um tempo, e viajar e fazer outros planos. E muitas pessoas começaram a olhar, poxa, o que eu posso fazer então dentro de casa? Seja melhoria de conforto, seja ambiental. Então, o mercado de energia solar, ele deu uma movimentada, né? Legal. E nosso desafio mais recente, na verdade, não foi tanto a pandemia, foi mais uma mudança em legislação que a gente teve no país, sabe? Uhum. Então, a gente passou por uma mudança na parte de legislação de energia solar, que começou a entrar por esse ano. Então, entre o ano passado e esse ano, a gente teve muitas mudanças de uma forma muito rápida. Os clientes tentando entender, muita falta de informação na internet, e aí as pessoas pegam aquilo como verdade, não vão até especialista, e isso deu uma movimentada muito doida no nosso mercado. Uhum. Tanto que no primeiro desse ano, todo mundo, no Brasil todo, de energia solar, a gente começou a entender esse novo mercado. Uhum. Muito impacto que impacta o nosso setor, dólar, a questão, obviamente, igual toda empresa, o mercado. Então, como a gente tem muita importação de painel solar da China, como teve um boom nesse primeiro semestre também de fabricação de painéis, isso tudo veio reduzindo o preço. Mas as pessoas ainda estavam preocupadas com a mudança da legislação. Então, foi todo um desafio que a gente Aham. teve nessa, né? Então, só esse é o contexto, assim. Como eu digo, né? Concorrência muda, né? Alguns mercados o desafio é a rotina, né? Ontem eu bati um papo com o Rafael, o desafio dele grande
que a padaria nunca fecha, né? Ele fecha 365 dias, ele fecha meio-dia, 2 dias ao ano. Então, um grande desafio de operação e tudo mais. O seu desafio, um desafio de legislação, né? Então, assim, empreendedor termina com dor, não é à toa, é porque dói de várias formas, né? E a eventualidade acontece. Mas eu acho que é o seguinte, o nosso desafio como empreendedor é entender esse contexto e criar o melhor caminho para atravessar esses desafios, seja principalmente através de uma estratégia, né? Essa estratégia bem definida, colocar as pessoas certas no lugar certo, os processos estruturados, isso gera crescimento. Minha pergunta para você é a seguinte, Mirelle. Primeiro, se você já tem planejamento, já começou a fazer o tipo de planejamento estratégico para 2024, você já começou a colocar de pé o que vai ser o seu ano em 2024, na verdade, analisar os cenários para criar a estratégia, esse é o primeiro. E o segundo, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: o que você precisa fazer, na sua visão, para dobrar o seu negócio de tamanho em 2024? Se você fala assim, vou dobrar a Vesper de tamanho em 2024, o que acontece? O que você precisa fazer para que isso aconteça? Tá. Bom, sobre a primeira pergunta, primeiro já fazer um paralelo aí com todo esse trabalho que a gente tem feito com a turma, né? Do desenvolvimento, que botou a gente meio para o que a gente estava querendo mesmo, sabe? Sair um pouco da zona de conforto, pensar em outras coisas. Então, isso fez a gente realmente parar para olhar para o planejamento, algo que a gente tem que estar sempre fazendo, mas correria do dia a dia, vai colocando outras coisas como prioridade. Então, tanto minha sócia, a gente sentou para olhar novamente para isso. E foi legal, porque a gente já desenhou essa estratégia para o ano que vem. Que A gente está com massa. esse planejamento desse mês aí mesmo, finalzinho de outubro, a gente vai já marcar um dia com todo mundo para não só fazer o nosso lançamento ali oficial ali do Manual de Cultura e tudo, e também falar sobre. Maravilha! Aí sim, me mata de orgulho, coisa boa. Aí vamos fazer, assim, o que eu falo não é fácil, mas a gente fica muito assim, a gente quer ter, um dos meus desafios é esse, sabe? Eu gostaria de ter muito uma empresa que quer, realmente, as pessoas querem estar lá. E às vezes é um desafio, porque você não sabe o que motiva cada um. Então eu falei, tá, e vamos botar isso em prática, né? Então é muito legal nas turmas que tem ali não é um passo a passo, mas, poxa, faça isso, que muito provavelmente você vai conseguir ali um resultado. Então a gente veio construindo, vamos lançar e compartilhar com todo mundo. Eu acho que isso é importante. Todo mundo entendendo o que a gente quer para 2024 e indo junto, né? Então, essa Maravilha. pergunta acho que é mais ou menos por aí. Não, mas começou a colocar de pé, organizar os processos, pessoas, né? Você me falou muito das dores de pessoas, acho que está clareando esse processo. O lançamento de cultura excelente, né? O primeiro passo para colocar isso de pé. Mas e aí, para dobrar o negócio ano que vem, o que precisa? É, assim, não só o nosso negócio, né, mas só puxando um paralelo, quando a gente fala qual que é um processo mais importante da empresa, que é o processo de vendas, né? Então, para mim, se você for me perguntar de dobrar o negócio, a gente tem que estruturar para dobrar as vendas, né? Boa, maravilha. Então é Isso isso. aí. Não Mas e só, aí? né, eu tenho que Beleza, ter. vou te provocando, mas dobrar as vendas. Mas para fazer isso, qual é o caminho que você tem em mente? Ou seja, processo, pessoa, o que você precisa fazer para isso acontecer? Então, a gente passou recentemente também por uma consultoria de vendas que deu uma estruturada legal no que Massa. fazer. E claro, vem implementando também outras coisas que a gente está vendo na turma do DNA de crescimento. E hoje, assim, a gente tem uma equipe que tem muito potencial. A gente estava terminando de cada vez mais acertar os processos. O processo de venda Ó, nosso está um pouco mais desenhado, mas ainda falta coisa, sabe? Aquela coisa que às vezes a pessoa ficando com dúvida, apareceu esse tipo de cliente, o que eu tenho que fazer? Como que eu encaminho para o fechamento? Então, assim, falta isso, porque assim que a gente tiver isso mais redondinho, aí eu consigo, sei lá, dobrar a quantidade de vendedores que vão seguir aquele processo. Então, a princípio, se for responder a pergunta, seria isso. Porque aí, com as vendas, o restante fica, não vou dizer mais fácil, mas eu consigo implementar as outras coisas, outros investimentos da empresa, contratar outras pessoas para resolverem, atender os meus clientes, né? Acho que seria isso, não sei se está certo a mas, resposta. não, vamos lá. Assim, eu estou te provocando aqui exatamente para a gente construir nesse desafio. A cabeça do empreendedor funciona assim, né?
o desafio é o que a gente coloca, né? Então, um sonho grande. Então, eu estou te provocando assim, dobrar é um desafio de um ano para o outro, um desafio muito grande. A resposta padrão disso, do processo, eu sei super legal, então acho que nós estamos, sem dúvida, caminhando, estruturar os processos mais alinhados, perfeito, esse é o primeiro passo, né, do processo mais pessoas para gerar resultado, processos mais alinhados e as pessoas. Você tocou num ponto muito importante, que inclusive vai ser a nossa próxima aula no DNA de crescimento, que é como fazer para aumentar vendas, para aumentar a receita, né, que é o primeiro processo mais importante da empresa, que gera caixa, que paga as contas, ou seja, vender com lucratividade é essencial para qualquer negócio. Dinheiro para contratar gente melhor, para ter caixa para resolver, para investir, para crescer e assim por diante. Um ponto-chave é que a resposta padrão é: vou dobrar o número de vendedores, né, como você disse. Mas uma provocação que eu te faço muito importante na hora de começar a refletir sobre isso é que grande parte das vezes isso não é verdade. Porque, na verdade, o que acontece? Né? A primeira métrica que nós vamos construir isso junto é analisar o funil e se efetivamente você está maximizando cada etapa do funil da melhor maneira. Você falou assim, eu tenho um time muito bom com potencial. Então, provavelmente, eles têm que. O mais importante é entender se eles estão trabalhando todo o custo de oportunidade que esse colaborador está sentado. Se a qualidade de leads que está chegando para eles estão corretas. Né? Se os leads que estão chegando para eles estão dentro da sua persona do seu cliente. Porque muitas das vezes, olha só, eu vou te dar um exemplo de eficiência desse funil de vendas que você já tem estruturado e nós vamos lapidar ele para ficar com o máximo de eficiência. Se está chegando muito lead, mas esses leads estão muito errados, a segunda fase, que é a qualificação, ela tem que ser muito bem feita. Existem vários, a gente usa um método chamado Bunch, que você faz uma análise do budget, ou seja, do orçamento desse cliente, se esse cliente, né, essa persona, ele tem dinheiro para te contratar, se ele tem orçamento para te contratar, né, se ele tem autoridade, se é a pessoa que decide no negócio para fazer a contratação, necessidade, que é o N do Bunch, se ele tem necessidade desse serviço nesse momento, e o tempo, que é o T do Bunch, ou seja, se ele está no tempo certo de contratação. Esse processo de qualificação, por exemplo, ele te dá uma clareza absurda para qualificação. Então, hoje, talvez fale assim, o vendedor está com o tempo cheio, então ele precisaria dobrar os vendedores. Se a gente melhorar esse processo de qualificação, provavelmente a gente dobra, e quando a gente bota um processo de qualificação muito eficiente, a gente dobra a eficiência disso e a gente consegue fazer com que o vendedor tenha quase o dobro do tempo que você está qualificando. Você vai entregar, às vezes, menos leads, mais qualificados para ele. E aí, na hora que você faz para a próxima etapa, quando ele entra em contato com o cliente, ele vai perder muito menos tempo, porque ele não vai conversar com clientes não qualificados. E aí, na hora que ele vai fechar, provavelmente, você vai conseguir dobrar lá em cima no funil a quantidade de leads, e ele vai trabalhar a mesma coisa, mas vai dobrar a venda dele. Ou seja, uma reflexão muito importante de funil é que talvez com a mesma equipe você consiga quase dobrar a performance. Talvez você não precise. Obviamente, isso é uma conta óbvia, mas óbvio, se você for botando, talvez 50% a mais dos seus vendedores façam isso. Essa conta, Mirelle, e é uma provocação mesmo, só para você começar a refletir sobre isso, porque esse jogo do funil, que na verdade é um jogo, e aí volta para a nossa base de sempre. No final, o funil são processos bem estruturados, a gente vai entender a eficiência de cada etapa desse funil com clareza, e na hora que a gente entender qual que é a eficiência desse funil, vai virar um jogo de entender a eficiência e melhorando cada etapa do funil. Cada etapa do funil de venda que o seu cliente for evoluindo e a gente for maximizando isso através do dado, você vai falar o seguinte, o meu ponto-chave, se eu investir mais tanto em lead, ou eu investir mais tanto aqui, eu gero o dobro de resultado. Sim, sim. Tem a ver. Quando você fez a pergunta, né? É claro que a pergunta de pensa na hora. Não, mas complementa a sua visão, se você já estiver fazendo, complementa o que você acha que faz sentido disso, o que você acha que você precisa evoluir para chegar nessa dobrar as vendas em 2024. O processo, assim, a princípio, desenha o processo, vai testando e ele é sempre, você vai sempre mudando alguma coisinha ou outra, então é normal. Então a gente tem que estar fazendo isso, tanto que se a gente for olhar para o nosso processo lá atrás, como que melhorou, isso é importante olhar, né? Porque a gente acha que nada tá bom, e não é assim, né? A gente já vê o processo de construção. Antes não usava sistema, não tinha CRM, e claro, hoje a gente está querendo cada vez mais, ainda tem uma coisinha. Não é tudo que é colocado no CRM, vamos colocar tudo lá, fazer o pessoal também esse desafio, né, da mudança, né? Fazer todo mundo
entre, né, nesse processo. Então, a gente está conseguindo ter um pouco mais de clareza. Uma coisa boa que a gente já tem é uma equipe estruturada da parte de marketing. Então, análise de leads, inclusive, logo depois tem reunião com o pessoal. Então, a gente faz esse acompanhamento e tem que olhar, né? Porque às vezes é uma campanha que não está dando certo ou que está dando muito certo. Então, tem que estar sempre olhando. E o mercado muda muito, né? Às vezes a estratégia ali que você está usando no Google, no Instagram, muda. Então, você tem que ter alguém especialista nessa parte. Eu vi até que você estava compartilhando sobre isso, né? Essa parte do marketing. Exato. Exato. É porque quando a gente bateu um papo lá no início, né, do DNA de crescimento, você me falou assim, ó, vendas já estão melhor, já temos uma estruturada e tudo mais. A provocação que eu sempre faço em relação a vendas, e eu estou começando por isso, pelo crescimento do negócio, é porque o crescimento sempre começa por ou aumentar a venda ou aumentar a margem. E essa análise do funil, que eu vi que você já faz, você colocou muito bem, sempre dá para melhorar. Ou seja, sempre dá para melhorar qualquer processo. E nas vendas a gente tem que ser implacável na melhoria. Porque uma virada, nessa clareza do funil, do CRM com dado para tomar de decisão, uma virada ali, ele melhora 20, 30% a venda, que vai melhorar, mantendo a margem, melhora 30% a receita, com a mesma energia que você tem hoje. Ou seja, a magia é a gente otimizar o funil no limite e otimizar o time de vendas também no limite. Porque uma coisa muito interessante que o time de vendas, né, em geral, pelo perfil comportamental deles, né, comunicadores, pessoas, muitas das vezes comunicadores e também executores, são os perfis predominantes ali no disco, eles querem bater metas, são motivados por meta e por dinheiro no bolso, né? Eles são um time muito motivado. E se a gente consegue dar eficiência no funil, a gente consegue fazer com que esses colaboradores sejam melhores remunerados, porque a gente vai ter um aumento de eficiência. Então, a chance de você reter mais esse tipo de colaboradores ela é muito, muito maior. Então, esse jogo da venda, né, bem amarrado, com o processo estruturado e maximizando a venda para o vendedor, ele é um ganha-ganha gigante, porque você vai aumentar muito a sua margem com a mesma energia. E aí você falou, vou sair daqui e vou fazer uma reunião com o time de marketing. A gente chama aqui de vendarketing, né? O marketing gerando lead muito bem feito, a vendas bem alinhada ali no processo, tem que tratar como um time só. Né? Mas assim, acho que super legal, acho que você está num ótimo caminho, acho que vocês já deram uma estruturada boa no marketing e vendas, faz total sentido. Mas sim, vamos lá. Agora eu vou fazer o segundo exercício aqui de reflexão. Cresceu, bater as metas, nem precisou contratar os vendedores, melhorou a eficiência, explodiu, dobrou a receita da empresa, a empresa cresceu muito mais cliente para dentro. Vão surgir desafios na véspera para você enfrentar. Como que eu vou fazer para administrar essa carteira de clientes, o dobro da carteira de clientes em relação a cliente, em relação a time, em relação aos processos? O que você acha que seriam as dores a partir desse crescimento exponencial que vocês vão ter em 2024? Já estou profetizando aqui vocês, vão ter em 2024. Mas assim, uma coisa que trouxe para a gente também, a gente aproveitou esse tempo também desse ano para repensar, né? Porque um pouco dessa mudança da legislação trouxe isso para a gente. E assim, os processos, eles têm que estar muito, muito bem desenhados ali. E eu vou trazer só uma coisa que tem a ver, mas pode ser que não tenha tanto a ver, mas é que essa questão de, às vezes, os processos eles estarem muito ali soltos na fala, em uma pessoa apenas, a pessoa às vezes não consegue tirar férias, ou quando tira, já sai, né? Então, pô, você cresceu, você dobrou a quantidade de clientes, e você não tem estruturado, aí não dá certo, né? Então, esse é um desafio. E isso é até uma coisa que eu anotei aqui, que eu falei que assim, não é fácil, né? Porque você tem que desenhar o processo, você tem que fazer com que todo mundo entenda e execute, porque não adianta estar lá bonitinho e ninguém está fazendo. Cara, né? Então, acho que esse é o desafio, porque se tem os processos bem estruturados, quando você for contratar uma pessoa certa também, que vai entrar ali, ela vai entrar e já as coisas estão rodando, então ela consegue replicar, entrar. Para mim, assim, seria isso. Não, assim, eu tô feliz, eu tô ouvindo aqui, tá música para meus ouvidos, acho que tá ótimo, a sua visão tá legal, né? Acho que é o que a gente tem construído, essa clareza do que acontece quando a gente cresce, quando a gente tem a base bem fundamentada, né? Que é quem a gente quer contratar para a vaga, job description certinho, funil de contratação, que eu acho que é o ponto, colocar a pessoa certa. E o processo que ela vai fazer, acontecem problemas, mas o nível de problemas vai ser muito, muito, muito menor, né? Então, acho, sim, super legal. São reflexões importantes e eu acho que no exercício de estratégia que você
está começando a fazer, né? Vai fazer até o final do ano. O único ponto é envolver o time, não em tudo, mas a partir do momento que você decidir a estratégia, envolver eles nas construções das soluções que vocês vão ter. E o último ponto que você falou do engajamento, que eu acho que é uma reflexão interessante, é conseguir compartilhar resultado com o time, não só o resultado de alcançar o resultado, mas também, né, o resultado financeiro, de alguma forma, os benefícios, formas de gratificar o time, porque já que o time está trabalhando junto, então toda empresa tem crescimento muito forte, ela gera novas demandas e você vai precisar de muita gente sentada 100% do seu lado para comprar esse barulho do crescimento, né, da sua empresa. Então, a reflexão é essa. E aí, Mirelle, acho que assim, uma empresa que cresce e gera resultado, todo mundo vai ficar mais feliz e vai ficar mais fácil de resolver. Mas eu sei que hoje, né, você está num processo, né, de organização da empresa, natural de todos os empreendedores, decisivo. O que é a maior dor que você tem hoje no negócio? O que você hoje ainda te incomoda? A gente já discute muita coisa na turma, né? Você é muito ativo e sempre pergunta perguntas muito interessantes. O que ainda tem que você sente assim? O que mudaria o jogo no meu negócio? O que eu preciso ainda aprender? Alguma coisa que você gostaria de saber em relação à gestão, liderança? O que você hoje acha que tira o seu sono e você ainda não conseguiu enxergar ou ter clareza? O que você está pensando? Só um adendo, assim, que eu anotei umas coisas aqui que me fizeram refletir desde que a gente começou esse trabalho, que às vezes a gente tem aquela tendência, né, de reclamar e achar que não está funcionando por qualquer motivo, e na verdade a gente tem que assumir isso mesmo. Se não está funcionando, muito provavelmente a culpa é minha mesmo, porque ou a pessoa não está no lugar certo, é uma pessoa às vezes muito boa, mas está fazendo outro trabalho, ou o processo não está bem desenhado. Então, isso eu estou tentando fazer essa reflexão. Poxa, deu um problema. Espera aí. Tá, mas esse problema é o quê? Não é o culpado, sabe? Não quero achar mais o culpado. Espera aí, esse processo não está claro? O que está acontecendo, né? Então, esse é só um parênteses. E, assim, isso é um desafio. Ainda para mim, essa questão da cultura pega muito, sim, porque às vezes, assim, será que está todo mundo realmente bem alinhado? Uma coisa é o que as pessoas falam quando você está junto, mas quando você não está, né? Certeza que você vai ter quando é difícil de saber, né? Então a gente está buscar isso e também não só a gente vai definir, a gente já definiu, na verdade, todo esse nosso processo, mas eu quero cada vez mais também escutar, entender o que cada um ali tem de objetivo, será que a gente consegue atender? Porque às vezes também não tem o certo e o errado nessa questão de objetivo do colaborador, mas a gente tem que ver se a gente consegue atender. Será que o que ele está imaginando é possível de ser realizado? Então, acho que assim, se for classificar de desafios, para mim seriam dois, e eu acho que são os principais de qualquer empreendedor aí, que é realmente organizar mais alguns processos que não temos organizados, que estão muito ali em uma pessoa só, ou na gente mesmo como sócios, né? Delegar também. E essa questão do engajamento, de que as pessoas estarem ali dentro, o que a gente pode fazer diferente para que as pessoas fiquem ainda mais felizes, porque o meu time é muito bom, assim, não vou ficar reclamando assim também. Mas dá para melhorar, né? Eu queria que eles ficassem ainda mais felizes, mais motivados, né? Acho uma reflexão super legal, né? Eu acho que você tá no caminho, então assim, eu fico muito feliz. Assim, a gente conversou um pouco antes, né, do DNA e eu vi né, a gente fez um diagnóstico empresarial lá de todas as empresas e da Vesp e eu vi suas dores. Hoje eu vejo você falando, para mim assim, é como se fosse o quarteto esquerdo tocando aqui. Para mim tá música, porque realmente essa clareza onde está a dor e o que você tem que fazer me dá muito orgulho de saber que, assim, né, esse trabalho que nós temos feito junto no DNA, essa clareza chegou, porque você está muito claro e está foda isso. Então, assim, estou super feliz nesse ponto. Mas existe uma provocação importante que eu acho que vale a gente fazer sobre o time e como a gente engaja ele na cultura e como a gente faz ele funcionar. Se você, eu tenho um time muito bom, mas sempre dá para melhorar. Um ponto que eu acho essencial no processo de todas as empresas, e eu vou começar a partir de agora a falar isso mais forte, que o mindset de crescimento, que essa assim, sempre dá para melhorar, ele está muito ligado à forma da pessoa ver o mundo. O primeiro exercício que a gente foi de autorresponsabilidade e de mentalidade de crescimento. Você fez exclusivo com o time. O exercício de mentalidade de crescimento, ele dá uma clareza absurda
né? De quem tem a mentalidade para crescer, quem tem a mentalidade de ficar estagnado. Esse é o primeiro grande baque que acontece na empresa, da clareza. Quando a gente entende isso, porque às vezes o dono tem mentalidade fixa e está tudo bem, ele só precisa mudar. Você, ou qualquer, não falando que você tem, mas assim, o dono da empresa precisa mudar, porque senão vai morrer a empresa, está tudo certo. E começar a arrastar todo mundo para o processo de evolução. Então, na hora que você fala isso, assim, o que é a mola mestra de todas as culturas de empresas que dão certo? Mentalidade de crescimento. Sempre dá para melhorar. Insatisfação positiva. E aí, minha sugestão, Mirelle, em colocar dentro de um valor da VESP, com muita clareza, a necessidade de evolução, que é mindset de crescimento, né? Aqui a gente chama aprendemos, ensinamos e buscamos a melhor versão. Esse valor nosso chama isso. Que é, a gente não aceita ninguém que não queira. A pessoa pode não ter conhecimento ainda, ela pode não ter formação, mas ela entrou, ela tem que entrar nessa esteira. E o que eu tenho de feedback aqui na Viva, que é o feedback mais forte que eu tenho, que eu mais me orgulho, é que as pessoas falam, foi a época que eu mais aprendi na minha vida. E o que eu prometo para elas é assim, a Viva vai ser a maior escola da sua vida. Eu te prometo isso, você vai aprender muito, mas eu quero o seu comprometimento, porque a gente exige que as pessoas tenham o comprometimento de aprender e devolver isso para a empresa através de aprendizado, ensinar outras pessoas e entregar resultado. Esse discurso, Mirelle, que você falou assim, sempre dá para melhorar, quando você coloca ele dentro da sua cultura e começa a fazer ele de verdade, mesmo que não seja a maior realidade, fazer ele funcionar com muita força, e todo mundo falar isso, você começa a criar um ciclo de crescimento inevitável. E quem não cresce, vai embora. E tá tudo bem, essa pessoa não está aderente à sua cultura. Então, o meu ponto em relação à sua cultura, e eu sei que você desenhou, né, a missão e vai apresentar isso, a minha reflexão é assim, coloca o mindset de crescimento de uma maneira, envelopa ele de uma maneira que isso esteja dentro da sua empresa, coloca isso como valor angular, e esse é o nosso valor angular, minha sugestão, coloca como valor angular, que ele é o único valor que você vai conseguir, independente do que acontecer no mundo, pandemia, sem pandemia, do que acontecer, todos os problemas que aconteceram, mudou legislação, mudou concorrente, você, através desse pensamento, que é uma forma de você refletir sobre os desafios, sobre o mundo, você com o seu time vai conseguir enfrentar. Independente do que acontecer. Esse valor, se você colocar ele com muita clareza na sua cultura e você conseguir trabalhar ele de maneira muito forte todos os dias, daqui a pouco o seu time está fazendo isso melhor que você. E aí você chegou no auge, porque o seu time está puxando o crescimento sem que você precise empurrar. Isso é muito incrível para o empreendedor, porque a energia que a gente tem para puxar as pessoas acaba sendo que o empreendedor chega um dia, você está com muita energia, você empurra. Vamos aprender, vamos fazer. Chega uma hora que a gente cansa. E é normal do ser humano isso. Quando o seu time está muito preparado no mesmo mentalidade de crescimento, você consegue fazer com que todo mundo acelere o processo. E todo mundo te puxe. Ou seja, esse ponto, Mirelle, assim, minha sugestão é com muita força, trate o mindset de crescimento, envelope isso na sua cultura, no seu jeito de falar, no seu valor, e coloque como ele principal. Ele vai te obrigar, como empreendedor e como empresária, a estar sempre evoluindo, que você já faz de várias formas, mas assim, com muita clareza, e não aceitar ninguém medíocre no seu time. Ainda mais que é um time pequeno ainda, você vai crescer, você é um time que dá para trabalhar, né, mais enxuto, com boas pessoas, você muda o game, porque a partir de então, na cultura, você já vai barrar pessoas que não querem aprender. Isso tem um efeito transformador, e eu vou trazer só para fechar esse loop, um exemplo, é que aqui, né, na Viva, que eu sou CEO da Viva, durante a pandemia, a gente apanhou muito porque a gente não podia fazer evento. O que eu falei para o meu time, isso é o extremo, é o seguinte, independente do que acontecer, a gente tem 86 colaboradores, nós temos um time incrível aqui, em diferentes áreas, diferentes competências, e é verdade. Eu falei assim, independente, se acabar a empresa, nós vamos fazer o melhor possível. Se a gente quiser vender roda de carro, se a gente quiser montar uma padaria, se a gente quiser montar, nós vamos fazer o melhor possível, nós vamos entregar um puto resultado, porque nós vamos fazer o que precisar para a gente fazer isso bem juntos. Esse espírito, Mirelle, é um espírito imbatível em qualquer empresa. Então, assim, minha provocação para você é coloque isso dentro da coisa, no lançamento da cultura, reforce isso com uma força inabalável e torne isso o seu principal discurso. Com esse discurso envelopado, você fica imbatível, porque nada para pessoas que querem aprender para gerar resultados. E aí, a principal força motora não fica entregar o resultado que você colocou no planejamento estratégico, fica aprender, melhorar, e aí o mundo vai mudando e você vai só se adaptando com menos dor, que é os desafios do empreendedor, sabe? Enfim, isso faz sentido para você? Sim, faz.
Eu acho que é muito isso, esse ponto a gente está sempre se perguntando também, entendendo, porque se você não pergunta, não conversa, não entende, não faz um processo seletivo que consiga entender esses pontos, se a pessoa está encaixando, não é fácil, né? Até estava perguntando, como que sabe se a pessoa tá dentro da cultura da empresa? Sempre você vai conseguir mas tem várias coisas que podem ajudar, né? Que você faz ali no processo de seleção, enfim, né? Então, coisas às vezes que parece que são sutis, mas não são, né? Exato. Aquela resposta, você consegue avaliar. Então, quando você tem isso tudo bem desenhado, é mais fácil de todo mundo ir junto com você. E é um pouco do que a gente estava falando no outro encontro. E você corroborou agora também, né? Mais pessoas pensando, pessoas querendo aprender e pensando juntos, né? Você multiplica quantas vezes as horas, né? Exato. Ou melhora a eficiência, né? Você não precisa multiplicar as horas, mas em menos tempo. Às vezes você sozinho, você demorar, sei lá, 5 meses para fazer uma coisa que todo mundo junto consegue em 3 semanas ou menos. Exatamente. É legal também. E as pessoas, muitas vezes, quem tem já esse mindset de crescimento, quer fazer parte, quer também sugerir, a ideia se aceita. E tem muitas boas ideias. A gente não. Quem Falta, né? Oi? Falta capacidade. Empresa não falta ideia, falta capacidade de execução do que é importante para gerar resultado. Tem. Mas assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi também, né? Que não, se você for cortando todas as ideias, não pode, tá? A pessoa às vezes nem quer mais falar, né? Não vou nem. Pode. Né? Deixa a pessoa dar ideia. Às vezes a ideia não é boa para aquele momento, mas você pode guardar para um outro momento. Eu tento falar isso com o pessoal para eles. E a gente tem que ter atenção também com as nossas atitudes, né? Então, isso foi até uma outra coisa que eu anotei e tem me policiado muito, que é não só, né, não de reclamar do pessoal, mas também de saber entender, falar que a gente vai avaliar aquele feedback, tudo ter, e dar o exemplo, né? Porque a gente fala tudo isso, se a gente não faz, não adianta nada, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Se o líder fala um monte de coisa linda que está na cultura, mindset de crescimento, e não estuda, não evolui, não lê e tudo mais, não vale nada. Então, acho que você trouxe um ponto muito importante, né? A cultura, ela, na verdade, é a tangibilização dos comportamentos, né? E dos objetivos, né? Com ações dos fundadores, seu, no caso, né? Dos seus sócios, mas no final do dia, se isso não for executado na prática, vira parede e aí não adianta nada e vai todo pro buraco. O desafio que você vai ter agora, né? Acho que você está fazendo um trabalho super interessante, né? Nossa aula de cultura, colocar a missão, visão, valores e desengravidar essas palavras do valor, deixar muito claro essas palavras do valor, conseguir aplicar isso na prática. Aí vem o maior desafio, colocar ele de pé. Bacana manter o valor no dia a dia. E aí você vai ter o maior desafio da sua vida empresarial, eu garanto. Porque a partir do momento que você falar aquilo lá, você vai ter que brigar por aquelas palavras, aí se plota na parede mesmo, repete toda a reunião, mas você vai ter que brigar por aquelas palavras, você e seu sócio. No dia que um falar com o dois, vai ter que brigar um com o outro, entra para a sala, briga os dois, mas ninguém pode discordar, né? E esse é o desafio que você vai enfrentar agora, na hora que você conseguir colocar essa cultura de verdade, tangibilizar ela e colocá-la de maneira clara para os seus colaboradores. Mas o desafio vai ser grande de tangibilizar, mas vai ser a maior transformação, porque você vai se obrigar, tudo que você já tem evoluído nesses últimos tempos, né, como empreendedor e como empresário, você vai dar mais um salto, porque as suas atitudes e comportamentos, mais do que se refletir, elas vão começar a ficar automáticas. Né? Toda zona de aprendizagem ela é uma zona, a curva de aprendizagem é uma curva que você vai mais devagar, porque ela demora um tempo e você vai aprendendo. Então você já está, estou achando incrível que a sua mentalidade já está muito focada no que é importante, estou achando incrível isso. E agora, esse próximo passo, os valores vão direcionar seu aprendizado. Então você não vai conseguir sair, nem se você quiser. Então, você vai começar a ter um aprendizado muito mais rápido e aí depois vira a facilidade com que sua empresa vai começar a crescer, porque os pilares estão bem montados, né? Os processos estão bem feitos, as pessoas estão bem estruturadas, né? A liderança e a gestão estão funcionando cada dia mais amarrado. E a verdade, né, Mirelle, acho que se você é uma empresária tem muito tempo, né, empresária de sucesso, não tem fórmula mágica, não tem bala de prata, tem trabalho duro, tem cultura correta, tem as pessoas certas,
e isso vai fazer o negócio dar certo. E assim, queria entender, dessa viagem do mindset de crescimento, quando você fez a análise de mentalidade de crescimento com o seu time, até isso, o que você enxergou? O pessoal já está preparado para esse futuro, mentalidade de crescimento? Ainda não? Como é que você está trabalhando esse ponto em relação ao seu time? Já. E assim, é por isso que eu falo que é questão de reclamar. Assim, eu falei isso lá, não tem vergonha de falar, essas coisas eu não tenho mais vergonha de falar nossa, sobre os nossos pontos fracos, vamos dizer assim, né? E o menor resultado foi o meu. Então, Maravilha. é a realidade, entendeu? Não que seja um resultado ruim, porque não era, né, mindset fixo nem nada, mas eu falei, não, eu vou responder isso aqui com a maior sinceridade do Maravilha. mundo, porque não adianta, a gente fica se enganando pra quê? Exato. Então, eu falei, beleza, vamos compartilhar todo mundo. Aí todo mundo foi compartilhando, eu falei, pô, legal. Então, ótimo, isso aí já é o primeiro passo, né? Excelente. Então, legal, eu vejo isso, esses valores de estar sempre querendo mais. Inclusive, essa questão do aprendizado, né? Eu estava, como eu falei, né? Eu fiz uma pós-graduação, foi muito boa, mas era uma coisa mais fechada, eu fiz na FGV, foi muito legal, só que eu estava procurando outra para fazer, pós ou MBA, alguma outra coisa para fazer agora. Mas é muito importante a gente se conhecer também, entender o que a gente precisa, onde é o foco que eu preciso. Então, eu fiz um pouco desse trabalho esse ano e está sendo muito legal na turma também, para também esse processo de se conhecer e ver onde que eu preciso focar agora. Então, está sendo mais uma clareza para depois continuar esse processo de aprendizagem, né? Claro, que o que a gente está falando, não pode parar. Maravilha, Mirella. Assim, acho que você está no caminho, né? Acho que o processo de autoconhecimento é até desafiador falar isso com o empresário, porque o empresário vai falar assim, de autoconhecimento, a primeira barreira é eu, né? Expor, né? Os pontos a construir, as fraquezas, né? As vulnerabilidades, né? Que é uma frase muito forte hoje em dia. E o que você fez foi muito bacana e muito bonito é o seguinte, a coragem de expor para o seu time que o melhor mindset de crescimento é o seu e ter clareza disso e assumir e falar, mas tá tudo bem, estou mudando, estou evoluindo, isso é lindo, porque isso é muito difícil. O empresário em geral se fecha, fala, eu sou bonzão, não se abre e a transformação começa com autoconhecimento e se expondo, óbvio, de maneira organizada, né? Não é, eu não sei fazer nada, é dentro do processo para não perder o respeito, porque o líder precisa dessa admiração, mas quando a gente mostra isso de maneira genuína num processo de evolução, as pessoas tendem a confiarem muito mais em você como ser humano do que um chefe, né? Porque o chefe é aquele que manda e o líder é aquele que se conecta genuinamente. Então, caminho muito bonito. Parabéns pela sua jornada. Eu acho que você está, né, cada dia mais voando. Fico super feliz de ver, né, todo o processo, assim, sua participação lá na nossa turma, lá na mentoria do DNA de crescimento. E, assim, eu só para fechar, né, eu vejo a evolução dos empresários e cada dia mais eu tenho clareza que a transformação está dentro da pessoa, sabe? E acho que os dois pontos chaves que a gente trabalha, que é a autorresponsabilidade e a mindset de crescimento, eu estou vendo assim, em cada fala sua, isso muito presente. E assim, o jogo já mudou, porque ter autorresponsabilidade para falar que o problema não é do time, é meu, e assumir que eu preciso evoluir, é o pilar que muda qualquer negócio. Né? Eu vi o Ricali, que também é da turma, né? Um grande empresário aqui, mentalidade é igual estado de espírito, pessoas medianas, resultados medianos sempre. Insights super interessantes que ele trouxe aqui, né? Ele falou grandes insights que ele trouxe aqui, ou seja, na verdade o que a gente está fazendo é se expor, aprendendo juntos, né? Através do compartilhamento de conhecimento e entendendo que se a gente não for, a gente é o responsável pelo resultado da nossa empresa, né? A empresa é um reflexo do dono. Então, assim, primeiro, para fechar, parabéns pela empresa que você construiu, pelos seus negócios, na verdade. Ver mulheres à frente de empresas assim, de sucesso, eu acho incrível. Já faz parte dessa transformação do mundo, né? Com muita força. Eu sei que você é uma empreendedora já de sucesso dentro da sua área e ver essa transformação como pessoa empresária, que eu acho que é o nosso objetivo realmente no DNA, é ver empresários muito mais capacitados para fazer o que eles quiserem. Eu acho que você está voando e tenho certeza que é só o começo, tá? Te agradecer publicamente aqui.
E, enfim, queria suas palavras. Assim, queria entender agora, palavras finais aqui, como é que você tem visto a sua jornada, né, como empresário, e como é que tem sido lá na Turma DNA de Crescer? O que foi a maior chave que você virou aí durante esse processo, na sua visão? Legal, assim, muito obrigada pelo feedback também, Renato. Deixa aí o meu também. Falo isso, converso aqui com o pessoal também, principalmente dentro do quarteto até então, né? Porque a gente tem um tempo maior, né, de convivência. A gente viu esse crescimento aí de vocês aí da Viva, é muito legal ver isso. Uma empresa de Juiz de Fora que cresceu. Isso acaba que movimenta o ecossistema como um todo, né? E aí, fazendo um paralelo aí com o evento que teve, eu acho que deu uma virada de chave. A gente tem visto lá na turma, é muito legal todo mundo compartilhar as dores e poder dar uma dica, falar, já aconteceu isso comigo, eu fiz dessa forma, deu certo ou não deu certo, porque a maioria das vezes não dá certo, né? Mas você tem que tentar, tem que testar. E eu acho que é isso, né? A gente tem esse processo de autorresponsabilidade mesmo. Acho que isso mudou bastante. E a gente não acerta sempre, né? Às vezes a gente tem uma atitude, mas é entender que você também erra muitas vezes. E, assim, principal insight, foram vários, né? Eu acho que, assim, que o principal até agora foi isso, que eu sempre quis, ficava nesse mundo das ideias. Nossa, eu queria ter uma cultura e legal, e fica aquele negócio assim, agora a gente vai ter que ter um puff no meio do escritório, sabe aquela coisa? E aí, poxa, como que eu coloco isso na prática? Aí tá tendo algo mais prático. Não, peraí. Pode até ser, se for importante para você, né? Ter ali, mas não é só isso, né? Então a gente está entrando muito mais a fundo, conseguindo colocar isso mais em prática. E para mim isso está sendo muito, muito interessante. Esse processo de autoconhecimento eu tenho vindo mais aí nesse ano, ao longo desse ano, e é fundamental, porque se você se conhece, você sabe o que você tem que melhorar, compartilha isso com as pessoas. As pessoas se conectam de uma forma mais fácil com você também, né? Então, isso está sendo muito, muito legal, de verdade. Maravilha, assim, acho que para a gente fechar, te agradecer mais uma vez. A gente, agora eu estou começando a fazer umas lives surpresa agora, mas eu vou agora voltar com periodicidade a fazer essas lives. A gente recebia, né, muitos insights positivos das lives, porque eu acho que é isso, compartilhar a dor, compartilhar os pontos. E vou convidar também, né, muita gente vê as lives depois aqui no Instagram, no YouTube. Quem quiser participar das lives, o meu time faz uma seleção de empresários, né, que estejam dentro do perfil que queiram crescer, que tenham dores relevantes de crescimento, que quem quiser efetivamente criar uma empresa que cresce com rentabilidade, com lucratividade, de maneira autogerenciável, quais são esses pilares desse crescimento. E no link da bio aqui do Instagram tem um formulário, quem quiser pode clicar lá, quem quiser pode mandar essa live aqui para um amigo que tem interesse também em participar. E a ideia é sempre essa, né? Ajudar a construir, ajudar com conhecimento. E a gente vai começar efetivamente a transformar o ecossistema empreendedor de Juiz de Fora, da região e do Brasil. A convocação final que eu faço é: cada um pode ajudar outros empresários a gente mudar a estatística do Sebrae de mais de 70% das empresas morrem até os 5 anos. Eu acho que é um papel social muito forte, porque as empresas, pequenas e médias empresas, são as grandes geradoras de emprego, né, desse país. Eu acho que a gente tem um papel muito importante. Os empresários são subjugados no seu papel e são vistos muitas vezes até como vilões. Eu acho que a gente, né, e a minha missão é mudar essa visão, mudar essa visão errada que se tem dos grandes desafios dos empreendedores para que a gente consiga criar um ecossistema mais acolhedor, com mais conhecimento prático, né, que é o que eu brigo, né, esses conhecimentos teóricos sempre é importante, mas a gente precisa de conhecimento prático, aplicável, relevante, para que o empreendedor consiga transformar seu negócio no dia a dia. Isso gera resultado, isso gera mais emprego, isso gera mais crescimento, né, para o nosso país principalmente para o empresário. Bom, é isso, Mirelle. Te agradecer demais. Semana que vem nós estamos juntos de novo. Te agradecer a sua dedicação, seu empenho, te parabenizar. Tamo junto, tá bom? Obrigada, Renato. Até mais, então. Tchau, Valeu, pessoal. tchau. Valeu, Tchau. pessoal. Grande abraço.